ver. A força que rodeia o universo e conduz à rotação dos céus e ao caminhar eterno do tempo, alonga-se e corporiza a figura do deus Cronos. Cada detalhe fica suspenso, registado, para um dia ser descoberto. O que torna este planeta tão especial e distinto? Uma das respostas é, sem dúvida, a existência de vida tal como a concebemos e a evidência da diversificação e evolução ao longo de mais de 3.500 milhões de anos. A superfície terrestre conserva e registra uma odisseia contada pelos fósseis. No território do Geoparque Arouca aparecem as maiores trilobites do mundo em termos de dimensão. Porquê? A questão é tentarmos entender, primeiro, porque é que são as maiores. Ora, nós hoje sabemos que esta rocha, os sedimentos que deram origem a esta rocha, ter-se-ão depositado no fundo do oceano, muito próximo do Polo Sul. Desde logo, as águas são frias e nós sabemos que nos artrópodes atuais há o chamado gigantismo polar. Mas depois há uma outra razão. Se nós olharmos para a cor desta rocha, vemos que ela é negra, portanto significa que tem uma grande quantidade de matéria orgânica. Matéria orgânica que não se decompôs. Ora, a matéria orgânica não se decompõe em duas condições. Não tendo oxigênio, portanto, se o nível de oxigenação na coluna d'água for baixo ou não existir mesmo oxigênio, ou pelo frio. Portanto, os micro-organismos decompositores são inibidos por ação do frio. As trilobites foram também dos primeiros organismos a desenvolver comportamentos gregários, comportamentos sociais. E agora, porquê é que elas aparecem em grupos de 20, 30, 100, 1000, como já apareceram aqui em Arouca? Quando nós olhamos e vemos que elas são todas da mesma espécie, imediatamente nós lembramos-nos do caranguejo ferradura, nós lembramos-nos do límulos. Ora, sempre que chega à altura da reprodução, nós vemos as fêmeas a chegarem a uma zona de águas rasas, a depositar os ovos no fundo, e em seguida os machos vêm e encarregam-se de fecundar todos esses ovos. Ora, isto poderia ser uma situação análoga a esta com as trilobites. A outra situação tem a ver com o seguinte: nós estamos a falar de artrópodes, e os artrópodes, sempre que crescem, a sua carapaça, o seu exoesqueleto não cresce, e é necessário mudar esse exoesqueleto. Ora, logo a seguir à muda, o animal está extremamente frágil, está de corpo mole e necessita de um tempo para que novamente a sua carapaça endureça. Ora, isto é uma forma de proteção contra os predadores. Portanto, o grupo em que a probabilidade de ser comido por algum predador é menor e, consequentemente, terá maior probabilidade de sobreviver. Noutras épocas geológicas, outros seres vivos, noutras condições, também ficaram preservados nas rochas que então se formaram. Estávamos na presença de florestas densas e com vegetação muito estratificada. As zonas mais elevadas eram dominadas pelas coníferas primitivas, pertencentes ao grupo Cordaites, e às Sigillaria, um tipo de plantas relacionadas com os musgos atuais, mas que atingiam tamanhos arbóreos. Estas rochas negras são resultado da acumulação de enormes quantidades de matéria vegetal. Matéria vegetal essa que é resultante de enormes florestas existentes há cerca de 300 milhões de anos, mais ou menos numa posição equatorial. Nied, o que é que estes restos fósseis nos podem ensinar?
Alors ces fossiles sont très importants parce qu'ils nous permettent de reconstituer le paysage de l'époque d'il y a 300 millions d'années. Donc on va trouver différents types de végétaux, en particulier, tiens ici, il y a des feuilles qui ressemblent à des feuilles de fougères. Sauf que ces fougères-là, à l'époque, elles étaient énormes. Ce ne sont pas des vraies fougères, bien sûr, mais c'est apparenté, mais ça arrivait à faire des plantes de 15 mètres. Donc aujourd'hui, les fougères arborescentes, on les trouve dans des environnements tropicaux, très chauds et très humides. C'est un lieu tout à fait unique et original, parce qu'ici c'est le seul lieu en France et dans le monde où on a sur une seule et même couche 1553 ammonites d'une seule et même espèce. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est une opportunité tout à fait unique de pouvoir étudier une espèce tout au long de sa vie. Mais il doit y avoir aussi des jeunes, des adultes, des vieilles bêtes qui ont vécu à cette époque-là. Il y a presque 195 millions d'années. C'est le début du Jurassique, c'est un petit peu le début aussi des ammonites. Et ici, c'est le seul endroit où on peut vraiment étudier une espèce d'ammonite. Quando falamos na divisão do tempo geológico, coloca-se-nos sempre uma questão. Por que é que nós procedemos à divisão nestes exatos locais? Ora, estas divisões que podem ver aqui são estabelecidas com base em fósseis especiais, por assim dizer. É aquilo que nós chamamos os fósseis guia ou os fósseis índice estratigráficos. Nós estamos em França, no Geoparque de Haute-Provence, naquilo que nós chamamos a base do andar barremiano no Cretácico inferior. Nós estamos neste local há 130 milhões de anos, portanto no tempo dos dinossauros. Mas esta divisão não foi estabelecida com base em dinossauros. Foi estabelecida com base em amonites, como este exemplar que eu tenho na minha mão, que é bastante abundante, o que foi bastante abundante neste tempo, é o género Emericéceras. Mas aqui, em particular, onde está este prego, este guilho, nós temos o ponto exato que serve de referência mundial para esta idade. Como foi estabelecido nas proximidades da cidade de Barrème, recebe então o nome de barremiano. Se tivéssemos uma máquina do tempo afinada para o Eocénico, algumas das rochas que hoje encontramos nos Alpes franceses estariam a formar-se num mar pouco profundo, fustigado por uma tempestade tropical. Les lamantins sont des animaux qui sont aquatiques, mais aussi bien les lamantins que les éléphants ou d'autres mammifères ont un ancêtre terrestre. Et donc il se trouve que vers 50 millions d'années, on trouve un animal qui a 4 pattes, qui n'est pas très grand, qui a 60 cm de haut, qui s'appelle le Phosphaterium, qui est un animal terrestre. Qui va donner d'une part les éléphants qui gardent leurs 4 pattes et qui va donner des animaux encore à 4 pattes mais qui sont amphibies, qui vivent dans les marécages. Et cette bête-là, vers 45 millions d'années, va donner très rapidement des formes adaptées à la vie marine qui perdent la patte arrière, qui transforment la patte avant en nageoire, pour pouvoir nager tout simplement. Et comment expliquer cette accumulation de restes de eau et de sédiments du Éocène ici? Alors effectivement, c'est surprenant parce qu'il y a des quantités d'os, plus de 200 ossements ici, et ils sont dispersés. Il y a des côtes, il y a des morceaux de crâne à l'endroit, à l'envers. Et bien tout simplement, les Siréniens ne vivaient pas là. Ils vivaient un petit peu plus loin, dans une mer tranquille, là où il y avait mangé des algues, mais parfois, et donc il y avait des squelettes des animaux qui mouraient. Et donc les sédiments étaient déposés là-bas avec les squelettes. Mais malheureusement, parfois il y avait des tempêtes. Et donc toute l'eau amenait les sédiments, les carcasses d'animaux morts sur la côte rocheuse qui était là, avec son Jurassique supérieur, et tout était balancé en vrac sur la côte. E se lhe dissesse que o que está a ver é o fundo de um lago com mais de 45 milhões de anos? As temperaturas elevadas favoreceram o desenvolvimento de bosques tropicais que se espalharam por todo o globo.
Tanto em terra como nos mares, houve uma explosão de fauna e de flora. We are now in our rainforest impression, and we are in this room because after the volcanism took place in a rainforest area 48 million years ago, and the vegetation recovered after a while. Now here I can show you how it is to conserve things. This is a real block of an oil shale coming from the Messel pit outside, and here we have the pleasure to have one of the most professional technicians from the Senckenberg Institute who prepares or tries to free a fossil. And as you may have already identified, this is a turtle. Yes, very good. And you can see how careful he must work to take off all these special things. And from my point of view, it's really already, he's a magician to know where he can find things to take off and not to destroy the material. These oil shale provide excellent conditions to preserve fossils from this time, 47 million years ago. So at the bottom of this lake there was no oxygen, so no degradation of organic material of the fossils. We had no transport in the bottom of the lake, no streaming water, so the bones of the fossil stayed in place. And as a third important thing, there was no input of sand or gravel into this lake. So the almost only thing that fell in this lake were the algae that built this oil shale, a few clay minerals, and the rest were the fossils that sank down to the bottom. If we put a sheet of 1 millimeter in our hand, we hold the time of 10 years in our hand. So here I have 20 years, more or less. Yes, yes. And it's like a calendar in which you can look and also look for the climate changes, for changes in the plant community or anything else. Até em condições extremas, muitas vezes improváveis, se preservam restos fósseis, como é o caso da floresta petrificada de Lesvos. Uma erupção vulcânica originou uma nuvem ardente que cobriu rápida e violentamente a floresta que aqui existia há cerca de 20 milhões de anos. We have standing trees in their original position coming from the Miocene age. This means approximately 20 million years ago. And we can see that it's so beautifully preserved inside these volcanic rocks, which is also something unique for the fossils, that all the characteristics of these trees have been preserved quite perfectly. And when we go with a microscope, we can see even the internal structure of the wood perfectly preserved. It's as if we can have a real picture of what was the ecosystem 20 million years ago in the Mediterranean area. And this is quite unique because we have no other fossil site in the Mediterranean that can preserve all the variety of fossil plants that used to live in the area so well and so perfect. Look the structure of the wood. We can see the silicon dioxide here, which has replaced the wood of the original tree. And the procedure was made slowly, molecule by molecule, and that's why we have a perfect preservation of the structure of the wood, and that's why now by studying this tree,
I can tell you that this was a sequoia tree. O registro fóssil não se faz apenas de restos de organismos que testemunham a sua existência, mas também de marcas deixadas pelos mesmos, os chamados icnofósseis ou pistas fósseis. São momentos de comportamentos de um passado bem longínquo que chegaram até aos dias de hoje, preservados como fotos de pedra. O Val do Pônsul, na aldeia de Panha Garcia, em pleno Geoparque Natur Tejo, assume-se como um verdadeiro álbum fotográfico da atividade dos organismos que viviam num mar pouco profundo, localizado em latitudes antárticas há cerca de 480 milhões de anos, tal a quantidade e diversidade de icnofósseis presentes. Caracterizam-se por apresentarem 2 lóbulos paralelos em relevo, ornamentados por pequenas estrias que não são mais do que os arranhões feitos nos sedimentos pelas patas dos organismos produtores. Estas pistas fósseis são resultado da escavação de um duplo sulco em sedimentos argilosos com certa coesão. O recheio posterior destas pistas por areias limpas e bem calibradas e a sua subsequente transformação em rocha dura são a razão da conservação atual dos icnofósseis de Cruziana, sob a forma de moldes em relevo inverso na face inferior dos estratos de quartzito. Este geossítio, localizado na Cordilheira Ibérica, é hoje uma região seca e montanhosa. Por aqui, no Cretáceo Superior, estava um fundo do mar coberto de corais e outros animais invertebrados. Nas margens ficaram, quiçá, as mais famosas das marcas fósseis, as pegadas de dinossauros. Estamos en un yacimiento de ignitas de dinosaurio en las Cerradicas, que se encuentra en Galve. Y en este yacimiento lo que podemos ver es una serie de rastros de dinosaurios y sabemos que es una playa del Jurásico Superior porque se ven ripples en el sustrato. Esta zona de aquí son ripples que nos indican que esto estaba muy cerca del mar, era una zona somera. Este tipo de huella sería dejada por un dinosaurio. Aquí podemos ver la huella pisando el estrato. Según sus características, lo interpretamos como que fue dejada por un dinosaurio de este tipo, un dinosaurio ornitópodo, que ocasionalmente podría apoyar las manos. Este rastro tridáctilo de color blanco se cruza a su vez por otros 3 rastros de color negro que suben hacia arriba y en el cual existe una discusión en los científicos de si es producido por un dinosaurio terópodo, o sea, un dinosaurio carnívoro, o un dinosaurio ornitópodo, similar al del color blanco. Si nos fijamos en este pie y en esta mano, vemos que es muy similar al rastro de color blanco, con lo cual parece ser que sería producido por un dinosaurio también ornitópodo. Pero este yacimiento, esta superficie, está pisada además por otros dinosaurios. Si nos desplazamos hacia la izquierda, podemos ver en esta zona de aquí una serie de huellas que son muy diferentes a las huellas tridáctilas. Son huellas con una morfología más circular, elíptica, y otras con forma de media luna. Esta sería el pie del dinosaurio y esto sería la mano. Y sería de un dinosaurio cuadrúpedo muy diferente al anterior. Sería un dinosaurio de este tipo, con el cuello y la cola larga. Son saurópodos. Y en este yacimiento hay varios rastros de dinosaurios saurópodos que también suben hacia arriba. De tal forma que en este yacimiento podemos conocer el paso de diferentes tipos de dinosaurios en una playa del Jurásico Superior de hace aproximadamente unos 150 millones de años. Ici, c'est vraiment extraordinaire, hein, parce les sédiments ont enregistré un moment tout à fait éphémère. Un oiseau, plusieurs oiseaux marchaient sur la plage pour aller picorer des vers. Donc c'est quelque chose de très léger. Petits oiseaux, pof, pof. Et ce mouvement-là a été préservé pendant 20 millions d'années. Ce sont des plages qui ont 20 millions d'années. Les petits oiseaux sont passés, tchouk, et après ça a été terminé. Ça a été fossilisé, conservé. Alors on peut se dire, mais on est sur une plage, il y a des courants marins qui vont apporter des sables, mais qui vont aussi effacer tout ce qui s'est passé avant.
Donc qu'est-ce qui se passe? On a là des grains de sable qui restent cohérents. Ils restent liés les uns aux autres, tout simplement parce que dans cet environnement de plage qui est toujours un petit peu humide, se développent des bactéries, et les bactéries entre les grains vont construire des voiles algaires qui vont faire que le sédiment reste cohérent. Os fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que ficaram preservados nas rochas e permitem reconstituir a história geológica e biológica do nosso planeta. O real valor do património paleontológico assenta na sua importância para a participação, envolvimento e sentido de propriedade dos habitantes de um território. Para além da importância científica, os fósseis assumem valores educativos e culturais que urge proteger, conservar e divulgar. O património geológico de uma região não é só importante pela sua preservação, pelo seu valor intrínseco, mas acima de tudo pelo sentimento de posse que as pessoas, que os locais fazem desse mesmo património. No caso concreto das trilobites gigantes de Canelas, hoje em dia no território Geoparque Arouca há toda uma aceitação e quase que um sentimento dos locais de que é algo importante e é algo que os diferencia. E isso levou alguns empresários a tomarem a iniciativa de usarem a trilobite como produto diferenciador do território. A extinção de espécies é um processo necessário para a evolução de novas e mais avançadas formas de vida. É uma realidade intrinsecamente ligada à enormidade do tempo geológico. Por exemplo, a extinção dos dinossauros há cerca de 65 milhões de anos permitiu que os mamíferos tenham evoluído e prosperado desde então, realidade que conduziu muitos milhões de anos mais tarde ao aparecimento e evolução do homem. Estamos agora na verdadeira Câmara do Tesouro de Messel. Aqui, neste espaço, estão alguns dos mais importantes fósseis encontrados até hoje nesta localidade. Temos, por exemplo, roedores, temos um crocodilo jovem e temos este cavalo primitivo, um dos primeiros cavalos conhecidos, o Eurohippus, com cerca de 48 milhões de anos. Seria pouco maior do que um gato atual, mas o que torna este fóssil extraordinário é o facto de nós conseguirmos conhecer a dieta deste animal. Era uma dieta feita à base de folhas e de bagas características da floresta tropical em que ele vivia. Temos aqui este fóssil de um crocodilo com placas porosas que é efetivamente algo extraordinário e único, porque, por exemplo, hoje em dia recorre-se a este princípio biónico na indústria automóvel. Muitas das placas que compõem os automóveis atuais são porosas, com a aplicação do princípio que já este antepassado dos crocodilos atuais tinha desenvolvido. Ou seja, para que os nossos automóveis hoje sejam mais leves, sejam mais velozes e ao mesmo tempo consumam menos, nós recorremos a algo que já tinha sido desenvolvido por um animal há perto de 50 milhões de anos. Mas temos outras situações muito interessantes neste espaço e que nos ensinam muito acerca da vida na Terra. Por exemplo, este ouriço saltador que mostra-nos que, afinal de contas, estas questões de evolução, nem sempre um animal novo que aparece vai ter sucesso no biótipo em que está inserido. Porquê? Porque este é o exemplo de um ramo que não teve sucesso na evolução. Ele apareceu, morreu e só o conhecemos do registro fóssil. É por isso que este local é verdadeiramente mágico. Nós aqui conseguimos aprender muito acerca da história da vida na Terra. Em particular, encontramos aqui muitos dos antepassados da biodiversidade atual. Por isso, quando nós aqui chegamos, além daquilo que aprendemos, além daquilo que vemos, nós podemos colocar-nos
três questões fundamentais e procurar respostas para as mesmas. São quem somos, de onde vimos e para onde vamos. Num geoparque há pilares fundamentais de ação territorial. A participação dos habitantes, envolvendo-os com a dinâmica do território, acabará por conduzir a um sentimento virtuoso de propriedade. Esta articulação leva à sensibilização coletiva para a proteção do património, à educação para a ciência, ao incremento do geoturismo e, em última análise, ao desenvolvimento sustentável do território. Com base nos conhecimentos do passado, tendo sempre presente a dinâmica do planeta Terra, poderemos prever com muita exatidão muito do que nos espera ao futuro, que já começou neste preciso momento.